amigo, querida amiga, eu sou Rossano Sobrinho, estamos aqui novamente no nosso programa da GRTV, Encontros com a Vida. É um programa espírita, com a participação de pessoas de várias religiões, de irmãos de caminhada. Toda semana, no site gazetaonline.jor.br, o nosso programa vai ao ar, com participação de vocês. Hoje nós estaremos respondendo perguntas de vários telespectadores. Vale lembrar que você pode enviar sua pergunta para o e-mail rossanosobrinho@yahoo.com.br rossanosobrinho@yahoo.com.br. Antes de irmos às perguntas do programa de hoje, dizer que eu estarei neste final de semana, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2012, na cidade de Volta Redonda, participando da feira, da 24ª Feira do Livro Espírita de Volta Redonda. Compareça lá, estaremos lançando o livro Qualidade de Vida e Autoconhecimento, apresentando outras obras também de nossa autoria, com irmãos, outros médiuns, escritores, com o querido irmão Marcos Leão de Belo Horizonte, que estará lá também lançando o seu livro Você com Você, do Espírito Calunga, através de sua mediunidade. Então, nesse fim de semana, 12, 13 e 14 de novembro, estaremos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. A primeira pergunta que nos foi enviada é: depois da vida após a morte, nós vamos encontrar com nossos entes queridos em outra dimensão? Meu querido irmão, possivelmente sim. Por que possivelmente? Porque a vida espiritual não é apenas uma única dimensão. Nós temos informações através de diversos espíritos, como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, que a vida espiritual é subdividida. Na literatura religiosa antiga, fala-se muito dos diversos céus: terceiro céu, quarto céu, quinto céu. O Espiritismo vem decodificar isso, demonstrando que são dimensões da espiritualidade. Quanto mais o espírito evolui, mais ele melhora a sua vibração e ascende na escala das dimensões. Então, garantia de que vamos encontrar o pai querido que viajou para a imortalidade, aquela avó, depende da condição em que se encontra. Eu digo sempre, tendo como referência a obra Nosso Lar, do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que o próprio caso de André Luiz é um caso muito singular. Está no livro que citamos, livro Nosso Lar, publicado pela FEB, pela editora da Federação Espírita Brasileira. Ele desencarna e chega em nosso lar e não encontra nem seu pai nem sua mãe, porque seu pai está numa dimensão espiritual inferior e sua mãe numa dimensão espiritual superior. Sua mãe tem autorização para visitá-lo no momento próprio e seu pai não pode visitá-lo. Então eu costumo dizer que a Terra, o plano físico, é um ponto de encontro das almas, dos espíritos. Aqui todos podem reencarnar, de Hitler a Jesus Cristo. Então é um ponto de encontro, é uma oportunidade ímpar. Jesus chega a propor, reconciliai-vos uns com os outros enquanto estiveres a caminho. Então, depois, ao desencarnar, cada um vai para uma morada da casa do Pai, para uma dessas dimensões, de acordo com a sua vibração, com suas afeições, seus interesses, suas ideologias, como aqui na Terra, Num final de semana, um grupo está no bar, o outro no estádio de futebol, o outro no templo religioso, cada um buscando aquilo que tem vinculação com a sua intimidade. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nós nos vinculamos por essa lei de sintonia. Sem considerarmos que, às vezes, ao desencarnarmos, aquele avô, aquela avó já pode ter reencarnado. Já pode estar de volta na condição, às vezes, de um familiar muito próximo, que nós não conseguimos identificar. Mas o que importa é saber que o amor não separa. O amor nos mantém sempre unidos. Então não tenhamos medo de perder aqueles que amamos. Não há perda em absoluto, porque o amor nos vincula, estando encarnado ou desencarnado. Mas um dia sabemos que não precisaremos mais reencarnar, vir para o plano físico. E viveremos em plenitude em dimensões superiores, em profunda e eterna união. Um irmão enviou uma pergunta: como podemos saber se a Terra já está nos termos da regeneração?
Porque a doutrina espírita classifica os mundos em 5 categorias: mundos primitivos, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos e felizes, mundos celestes ou divinos. Nós estamos transitando entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas penso que temos muita coisa ainda a vencer. Estamos adentrando esse novo tempo, esse novo ciclo evolutivo. Já vencemos a escravidão, mas ainda precisamos vencer a prostituição, a corrupção no âmbito político, social, todas essas problemáticas. O que caracterizará o mundo de regeneração é o nível de consciência da maioria dos seus habitantes. O mal ainda existirá, mas não dominará o planeta. Haverá em toda parte o bom senso, o equilíbrio, em todos os setores, em todas as instituições, haverá essa mentalidade, esse novo céu na linguagem bíblica que dará origem a uma nova terra, uma nova estrutura social. Já estamos adentrando os tempos da regeneração. Temos aí quantas instituições do bem trabalhando pela igualdade social, pelo equilíbrio, pela harmonia, pelo respeito à natureza, mas ainda temos muito o que realizar. Penso que temos que vencer em totalidade as guerras, o tráfico de drogas, a prostituição, essas mazelas morais graves da sociedade. Ou seja, será a vitória do amor sobre o egoísmo, da espiritualidade sobre o materialismo, que não acontecerá do dia para a noite. Teremos esse terceiro milênio, aqueles que ficarem no plano terreno e não forem exilados para outros mundos, para consolidar a regeneração. Uma irmã, Valquíria, pergunta: acho lindo a questão da mediunidade. Pode, por favor, falar um pouco sobre nascemos médiuns ou desenvolvemos o dom? Como trabalhar esse lindo mistério? Ficou muito poética a sua pergunta, Valquíria, a quem enviamos um grande abraço. A mediunidade, todos somos médiuns, sim, está claro na codificação. Porém, alguns são médiuns ostensivos. Desde muito cedo ou em determinado momento da vida, aflora essa percepção extrasensorial. Quando percebemos os espíritos, não pelos 5 sentidos, mas por um 6º sentido, que é a mediunidade. Podemos educar essa mediunidade. Se temos sinais patentes da mediunidade, sentimos em qualquer nível a presença dos espíritos, nós podemos, através de uma vida moralizada, nos harmonizar mentalmente e ficar ainda mais dóceis, mais abertos, mais sensíveis à influência dos bons espíritos. Mas a mediunidade, ela independe, na sua base, da questão moral. Então, educar seria qualificar a faculdade mediúnica para sintonizar com o bem. Então, todos somos médiuns. Algum dia, em algum momento, alguém percebe a presença de um espírito, uma influência, sente alguma coisa, vê, ouve? Sim, todos somos médiuns nesse sentido. E aqueles que nascem com a mediunidade ostensiva, como Chico Xavier, Divaldo Franco, José Raul Teixeira, Dona Ivone do Amaral Pereira, tantos médiuns, Peixotinho, desde criança a presença dos espíritos, eles têm que se disciplinar muito para se equilibrar, porque não é muito fácil lidar com o mundo transcendente, porque há espíritos de toda a natureza, as informações são as mais variadas, e a doutrina espírita é o roteiro de educação para que a mediunidade possa ser um instrumento de luz na Terra, e não um instrumento de equívoco, de engano e de perturbação. O irmão pergunta: como é criado um espírito? Podemos dizer tranquilamente que não sabemos, porque sabemos que emana de Deus. A centelha divina, o espírito que somos, emana de Deus, mas não temos maiores informações. A mônada divina, que procede de Deus, o Pai Criador, e inicia o seu trajeto de despertamento, de evolução, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, a caminho do reino angelical. Então, em determinado momento, essa mônada, esse princípio espiritual, esse espírito com E minúsculo, ele inicia a sua trajetória. Mas exatamente o processo, isso ainda está nos mistérios do Pai.
O que não faz nenhuma diferença. O que importa é que sabemos que somos espíritos, que os espíritos existem. Né? Uma outra questão: como é encarado o aborto dentro da doutrina espírita? Há certos casos que o espiritismo concorda com o aborto? Somente em uma única e exclusiva situação, os espíritos sinalizam positivamente para o aborto, quando a vida da mãe está em risco. Entre uma vida já formada, estruturada no plano físico, e uma vida que não se iniciou, a medicina deverá optar pela vida estabelecida, se tiver que optar. Caso contrário, os espíritos não referendam, não apoiam quaisquer tipos de abortamento. Uma pergunta: evolução é igual a servidão? Evolução é igual a libertação. Mas, talvez o que esteja subjacente na pergunta feita seja nós nos colocarmos humildemente à mercê da vontade divina. Há uma frase do meu amigo Sebastião Camargo, médium muito querido, que dirige um programa de TV, ele diz: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Não há uma liberdade real sem responsabilidade. É uma grande ilusão achar que podemos fazer de tudo, de qualquer forma, e que não responderemos às leis cósmicas, às leis divinas, pelo que fazemos. Então, a liberdade real é uma construção. Até nosso livre-arbítrio vai dilatando na medida que nós vamos amadurecendo. Por exemplo, na condição de espíritos habitantes da Terra, não estamos autorizados ainda a visitar outros planetas com total liberdade, onde há vida e etc. Porque a doutrina espírita admite vida em outros mundos, em outros planetas. Nós estamos ainda encarcerados no nosso mundinho Terra. Por quê? Porque ainda não somos um povo elevado, um povo que respeite, ou não respeitamos às vezes nem o vizinho, vamos respeitar irmãos de outros mundos. Agora, aqueles superiores nos visitam e temos várias sinalizações sobre isso, nos tutelam, nos auxiliam, mas nós ainda estamos muito encarcerados, a maioria da humanidade está muito encarcerada no planeta Terra. Então, servidão não, mas evolução é libertação pelas vias da responsabilidade. Uma pergunta: como é a evolução dos espíritos puros? Eles estão sempre evoluindo ou tem limite de evolução? Acreditamos que a evolução prosseguirá sempre, sem limites. Qual o limite de Deus? Então, de alguma forma, estaremos sempre aprendendo e evoluindo. Não mais com sofrimento, com vivenciando problemáticas, mas sempre desenvolvendo alguma potencialidade. A pergunta do doutor Renato Milholo. Doutor Renato Milholo, secretário do Meio Ambiente da nossa cidade Espera Feliz, envia uma pergunta. Praticamente todos os blogs da internet de cunho religioso afirmam sobre modificações físicas e espirituais que acontecerão a partir de dezembro de 2012. O que diz a doutrina espírita? Doutor Renato, queridos telespectadores, a doutrina não afirma datas, nenhuma data. A doutrina tem dito que estamos num período de transição, adentrando um novo ciclo. O que caracteriza isso? A chegada de espíritos nobres, alavancando o processo de evolução moral da Terra, intelectual, moral, científico, tecnológico, estético, todos os setores, né? O exílio de espíritos renitentes no mal, que não prosseguirão reencarnando aqui. E acreditamos no aperfeiçoamento de todas as relações humanas. Mas data específica, como o pessoal tem dito, né, dia 21 de dezembro, o mundo acaba, acreditamos que estamos num processo de renovação. Não no final do mundo, mas no final de um mundo, de um ciclo, que temos aí um certo prazo para consolidar na Terra. Uma outra questão é a seguinte: toda a matéria no planeta Terra está representada em 98 elementos atômicos,
Nosso corpo é formado de grande parte desses elementos, que em equilíbrio nós traduzimos como vida orgânica. O espírito que nos anima seria formado por uma matéria sutilíssima, também formada além da densidade física? Veja bem, o espírito não é matéria, mas também não é coisa nenhuma, é alguma coisa, né? Poderíamos dizer que o perispírito, que é o corpo espiritual, é matéria sutil, sutilizada. O espírito é uma centelha divina. Não seria muito coerente dizer que no espírito há algum nível de matéria. Mas como é um campo muito difícil, nós podemos falar de energia, que aí fica mais fácil, né? Nós poderíamos dizer que o corpo físico é uma energia condensada, que o perispírito é uma energia mais sutil, modeladora do corpo físico, que é o corpo espiritual que prosseguimos com ele após a morte física. E o espírito é energia pensante, seria a mais sutil das energias, que não tem forma. O que dá forma ao espírito é o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Então, podemos dizer isso. Energia condensada, corpo carnal. Energia modeladora, mais sutil, perispírito, modelo organizador biológico. E o espírito, a energia pensante, como diz o espírito Joana de Ângeles. Para irmos encerrando, uma outra questão. Sabemos que nosso planeta é formado por 1/5 de água, sabemos que a vida originou-se nela e depois desenvolveu-se na Terra. Você não acha que teríamos mais probabilidade de sobrevivência no meio aquático 5 vezes maior que na Terra? Aí, continuando nesse raciocínio, na obra espírita, a Gênese, existe alguma explicação nesse sentido? Nós temos informações científicas de que a vida na Terra surgiu da vida na água, mas evoluímos para hoje habitar na Terra. Então não podemos retornar à água se de lá viemos. Prosseguiremos evoluindo na Terra, reencarnando. Na verdade, prosseguimos dentro d'água, porque o espírito está dentro de um corpo que é 75% água, né? O corpo humano. Surge também na água, no líquido amniótico. Então a água está em toda parte, mas não vemos essa possibilidade de retornar a uma vida aquática, né? Nós precisamos usar da matéria, aqui mesmo na Terra, né? E desse corpo que é na sua maior parte água, para nos espiritualizarmos. O objetivo não é materializar o espírito, o objetivo é espiritualizar o espírito, né? A matéria é um material pedagógico para que possamos avançar. Então, meus queridos, hoje nós vamos ficar nessas questões e solicitamos a todos vocês o envio dessas perguntas que nos ajudam, que nos auxiliam. Envie para o nosso e-mail roçandosobrinho@yahoo.com.br. O livro que estamos hoje expondo é um dos livros de minha autoria, Evolução pelo Amor, pela editora Chico Xavier de Belo Horizonte. Qual o papel do amor em nossa evolução espiritual? Quem ama adoece menos? Sofrer por sofrer promove algum crescimento pessoal? O que é a porta estreita apresentada por Jesus? Qual o real conceito de caridade? O que é sublimação sexual? Nossa visão de Deus também evolui com o tempo? Essas e outras tantas questões da espiritualidade humana são respondidas nesta obra, no livro Evolução pelo Amor, pela editora Chico Xavier. Você pode pedir seu livro pelo 0800 283 7147. Ou entrando no site Biovida, do meu amigo Celso Zimon, de São Paulo, que também está divulgando os nossos livros. Abraço ao meu amigo Celso e à sua equipe, ao companheiro Alex, que atenderá você que desejar adquirir essa obra no site Biovida do companheiro Celso Zimon. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana. Nossos votos de muita harmonia, de muita paz, que no feriado possamos descansar dentro dos parâmetros da responsabilidade, porque senão na segunda-feira seguinte estaremos mais cansados do que hoje.
Um grande abraço, votos de muita paz.